Será que veremos a evolução da quirk do Dabi? Pois é, galera, capítulo 230 de Boku no Hero Academia. Não sei se veremos isso, mas vimos o despertar do Gigantomachia 1 hora antes. E quem será esse tal de apócrifo que o Redestro mencionou? Será que ele estava falando do cara de gelo que tá lutando com o Dabi? E a evolução da quirk do Twice? Meu Deus, o carnaval melancólico. Vamos analisar tudo sobre esse capítulo e teorizar para os próximos agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também visita o site que tá aí na descrição e ouve o nosso podcast. Olha só, galera, hoje teremos live às 20 horas aqui no YouTube. Não perde, toda sexta temos lives. E vamos falar sobre os capítulos que chegaram durante essa semana. One Punch Man, Nanatsu no Taizai. Claro, os capítulos da Jump. Vai ter The Promised Neverland, vai ter Samurai 8... E claro, Boku no Hero Academia. Então vamos embora, hein? Hoje às 20 horas aqui no YouTube. Mas bom, vamos para o começo desse capítulo 230, onde a quirk do Twice é explicada. E ela é bem complexa. O cara só pode clonar 2 coisas por vez. Pode ser 2 pessoas diferentes, 2 objetos diferentes, uma pessoa e um objeto, mas sempre 2 coisas por vez. Os clones têm o mesmo nível de força, mas são mais fracos que o original. Então, por exemplo, todos esses clones do Twice são mais fracos que ele. Se ele pega essa caneca como base para clonar, as canecas que virão serão menos resistentes que essa. E ele ainda diz, se ele cria um exército de Twices e um exército de Spinners, vamos dizer que o Twice e o Spinner tenham o mesmo nível de poder. Os clones do Spinner serão mais fracos que os clones do Twice. E até que a primeira série de clones desapareça, ele não pode criar uma terceira coisa. Ou seja, se ele cria um exército de Twices e um monte de canecas, ele vai precisar apagar os clones de Twice para criar uma terceira coisa. Mas a gente vê que a habilidade dele não tem um limite. Se ele começa clonando ele mesmo, ele pode ter uma infinidade de Twices. Pensávamos que ele poderia ter uma copiazinha ou outra, mas não, o cara pode ter um exército. E isso vem através da evolução da sua quirk, sempre importante. Vimos que a Toga evoluiu fisicamente, vimos que o Shigaraki também evoluiu fisicamente para poder melhorar a sua quirk. E o Twice, que pensávamos ter evoluído apenas mentalmente, ele evoluiu mentalmente e fisicamente. Porque quando ele evolui mentalmente, ele entra num eixo. Tipo, opa, sou eu que tô no controle. Ele se achou. Ele pensava que era um clone da própria quirk, mas não. Ele agora entende que é o original e essa foi sua evolução mental. E a partir da evolução mental veio a física. Posso agora ter diversos, um exército de clones. O carnaval melancólico do Twice. E vemos que ele se lembra o quanto ele se sentia inútil perante a Liga dos Vilões. O Shigaraki queria muito que ele clonasse o soro anti-quirk, que foi disparado no Togata Miri, hoje ele não tem a sua quirk, etc. Então o Shigaraki estava querendo clonar aquilo com a habilidade do Twice e ele não conseguiu, porque ele não tinha informação sobre a produção daquele soro. E ele também não tinha uma imagem mental. Ele precisa ter as informações que compõem tudo aquilo e uma imagem mental. Ou seja, se clonar é mais fácil. Quando ele pega a caneca, a gente sempre colocando a caneca de exemplo, né? Ele tá vendo o material, ele tem uma imagem na cabeça dele e daí ele consegue clonar. Então ele se sentiu muito inútil para com a Liga dos Vilões e agora ele tá no momento de evolução. Galera, é absurdo. É como ele mesmo diz, é hora do massacre. Tínhamos visto que uns 12 Twices no final do capítulo passado. Só nesse começo de capítulo vemos o que? Uns 120 e depois 1200. O Twice enche as ruas, pô. Fica o carnaval de Olinda todinho, velho.
E é massa que os Twices vão muito loucos. Claro, tem uns bem focados que vão dando murro, chute, e tem outros que vão dando uma cabeçada de lado. Parece o Luigi se arremessando no Super Smash Bros. Então eu achei massa e ele nomeia, né, essa habilidade do carnaval melancólico. Tem aqui o Sad Man's Parade. Aí eu quis traduzir como carnaval melancólico pela sonoridade também. E a gente vai vendo que os habitantes da cidade vão contra-atacando o Twice, mas não dá. Vai vindo uma onda de Twices pra cima deles. É tipo o episódio 3 da 8ª e última temporada de Game of Thrones, que por acaso foi toda analisada aqui, em que a gente vê o exército de zumbis vindo como uma avalanche, atropelando todo mundo. Então o poder do Twice é absurdo, pô. O original tá lá, no centro de tudo, e os Twices vão se expandindo. Fica cada vez mais difícil de tu chegar na fonte. Então o poder é muito apelão. Eu adorei o plano aberto na vista de cima que o Correio desenhou, que a gente vê as ruas dessa cidade povoadas de Twices. Véi, é incrível. E tá lá o Redestro analisando tudo. Poxa, quer dizer que o Twice, o Bulbaigawara Jin, conseguiu superar o seu trauma? Que pena, né? Isso significa que você falhou. O Redestro fala isso para o Tomoyasushi Kazoku, o presidente da Feel Good Inc., que estava lidando com o Twice, mesmo à distância, mas estava ali engajado na batalha. Pra que o Redestro foi falar isso? Véi, o Shikazoku tá pistola agora. Ele que tem o codinome de Cético. O cara deixa o QG e vai pra fora? Será que ele tá querendo encontrar o Twice cara a cara? Porque o Tomoyasushi Kazoku, presidente da Feel Good Inc., ele tem a quirk de criar marionetes. E aí vamos entrar numa disputa de quem cria mais clones. Eu acredito que é o Twice, mas ainda não vimos todo o potencial do Shikazoku. Então ainda poderemos ver um grande embate do Twice. Ele só resolveu a situação, ele salvou a toga, mas ele ainda não está enfrentando o seu inimigo desse arco. E, claro, vai ser o Shikazoku. E eu não tinha notado no capítulo anterior, quando o Shikazoku está mexendo no computador, ele está sentado em uma das suas marionetes. Marionetes essas criadas a partir do Bulbaigawara Jin. É o Twice sem máscara. Então tá uma lá de 4, se vindo de cadeira, de banco, e o outro tá um pouco mais de pé, mas ainda inclinado, se vindo de mesa. Então é meio assustador, né? E esse olhar do Shikazoku, o presidente da Feel Good Inc., é meio assustador. O cara tá bolado. Então vamos ver aí, né? Twice contra Shikazoku. O Gira que gostou das novidades. Pelo visto agora vocês não têm números. E o Redestro rebate, dizendo que, beleza, a gente não tem quantidade, mas temos qualidade, não é apócrifo. Quando o Redestro fala esse nome, apócrifo, já muda a cena para o Dabi enfrentando o cara de gelo. Será que o cara de gelo é o tal do apócrifo? Porque vê só, galera, eu fiquei pensando muito nisso daí que o Redestro falou. Pode ser a solução mais simples possível, pode ser apenas o cara de gelo, e tá tudo bem. Mas eu quis pensar por um outro lado. A gente sabe que a Shitose Kizuki, a editora da Shueisha, tem o codinome de Curiosa. A gente sabe que o presidente da Feel Good Inc., o Tomoyasushi Kazoku, tem o codinome de Cético. O Koku Hanabata, o político, ainda não tem um codinome apresentado. Ele que é o presidente do partido Corações e Mentes. É o político. Então será que o apócrifo se refere ao político? Ou melhor, será que o apócrifo se refere ao Destro original? Porque o que é apócrifo, o significado da palavra? É um texto cujo autor é desconhecido, basicamente. Então, se a gente está pensando que a quirk do Destro tem a ver com a leitura do livro e possessão, vai que o Redestro tá falando com ele mesmo, com o Destro dentro dele. E aí esse codinome apócrifo é do próprio Redestro ou do Destro original. Viagem pode ser apenas a solução simples de que o cara de gelo é o apócrifo, mas eu acho que esses raciocínios valem a pena para instigar aí os nossos pensamentos. E aí vamos pra luta do Dabi com o cara de gelo, né? O apócrifo. Mas eu vou estar falando cara de gelo, porque depois é outra coisa, né? E a gente não se confunde. Então o Dabi, ele derreteu o gelo do cara todinho.
Mas não é bem assim, o cara é muito forte, ele é muito poderoso. É como a gente já analisou nos capítulos passados. Ele elevou a ionosfera os conceitos daquele treinamento lá no acampamento. O Mr. Compress tá passando por maus bocados, velho. O cara tá correndo, fugindo, pedindo ajuda. E o Dabi, não vou te ajudar. É muito legal que o Mr. Compress fala, pô, velho, você é muito frio. E frio é o cara que o Dabi tá enfrentando. Mas aí o Dabi diz, por que é que tu não pede ajuda a ele? Ou eles. Aí vem um monte de Twice. Aí galera, Dabi e tal, Mr. Compress. É muito bom, velho. O Twice muito loucão vindo, dizendo que a toga tá salva e que agora ele chegou. O Mr. Compress até pergunta como é que você conseguiu resolver a situação. E o Twice responde com amor e coragem. É muito engraçado porque parece o discurso de um herói. Mas o Twice fala que se ele se importa com aqueles colegas, aqueles amigos, tá envolvido os sentimentos dele também, mesmo que sejam usados para o mal, né? É muito louco o que o Kohei tá fazendo com a gente, Kohei, o autor de Boku no Hero Academia, porque a gente tá pegando um apreço para com os vilões. Mas é claro, um apreço dentro da narrativa. Na vida real, esses caras deveriam ser mais presos mesmo. E eu achei interessante o Twice falar sobre amor e coragem. Porque quando ele fala amor, parece que ele tem um crush na Toga, né? E realmente a Toga abraçou muito o Twice, eles agiram juntos no arco do Overhaul, eles estavam lá juntos no QG da Yakuza. Então, será que formam um casal, galera? Casal mais bizarro possível, né? Os dois psicóticos transtornados lá. E o Twice fala que vai multiplicar o Mr. Compress e o Dabi. Mas olha só, se ele vai clonar 3 pessoas, não pode, porque ele já tá se clonando. Então ele tem que escolher Mr. Compress ou Dabi. Porque se ele for clonar um terceiro, ele precisa deletar todos os clones de Twices pra dar espaço pros outros. Beleza? Então por isso que é interessante a gente saber direitinho sobre a quirk do Twice. Aí o Mr. Compress diz, ó, velho, beleza, mas não vamos derrotar todo mundo aqui não. Porque a gente precisa usar esse próprio povo aqui da Frente de Liberação das Quirks pra derrotar o Gigantomachia quando ele despertar. E aí o Twice, eita, é verdade. Quando é que o Gigantomachia vai acordar mesmo? E o Mr. Compress responde, daqui a 1 hora. 1 hora e 5 minutos. Mas é por volta de 1 hora, então já passou um baita tempo, né? E aí é que vemos o cara de gelo detonando diversos, inúmeros clones do Twice com a sua habilidade. Pô, mas o gelo não tinha derretido? E o Dabi até pergunta, achando aquilo tudo muito estranho. Como é que esse gelo tá todo aí? Eu não derreti? Será que essa cidade trabalha com algum serviço específico de transporte de carga de gelo? Sacos de gelo? Mas não. O cara do gelo vem explicando que ele tem um controle pleno sobre o gelo. Onde é que tu não entendeu, Dabi? Que eu controlo o gelo plenamente. Ele também consegue controlar a temperatura do gelo. Então ele deixou pedras de gelo irem até o esgoto da cidade. E essas pedras de gelo, com a temperatura mais baixa ainda, petrificaram toda a água do esgoto, que também se transformou em gelo. E aí ele tá controlando todo o esgoto de gelo. E claro, como ele também controla o gelo fisicamente, ele já trata de deixar os gelos pontiagudos para dilacerarem, rasgarem os clones de Twice. Então ele vai se livrando de todo o carnaval melancólico do Bubai Gawarajin. E vai falando num discurso de seleção natural, que os mais fortes é que precisam sobreviver, os fracos devem morrer. E ele ainda diz que isso é a base para estabelecer uma nova sociedade. Essa sociedade pensada pela Frente de Liberação de Quirks. Ou seja, você vê como os caras são tudo uns lunáticos, velho. Se você não tem uma habilidade, uma individualidade, uma quirk forte, você merece morrer. Então o Dabi diz, morra. Muito legal, porque o Dabi tá vendo todo o potencial dessa quirk de gelo. Pra mim, uma das mais apelonas que já apareceram em toda a obra, em todos os 230 capítulos do mangá de Boku no Hero Academia. E o Dabi tá dizendo que aquele cara precisa morrer, porque a quirk dele não é forte. Pô, que massa. Só que aí, o cara de gelo vai falando que o corpo do Dabi já tá enfraquecido. Não é o usuário das chamas azuis. O Dabi não é compatível com o próprio fogo que ele produz, galera. É daí que vai vir a evolução da quirk do Dabi. Porque se ele torna o seu corpo compatível com as chamas, se ele se acostuma com as chamas de algum jeito,
ele vai poder deixá-las mais fortes, maiores. Então deve vir daí. A evolução do Dabi não poderia ser de outra maneira, né? Tipo, ele cria chamas, vai criar uma chama maior ainda. Então, eu gostei dessa explicação. Na verdade, o Correi, ele apresentou uma limitação que não conhecíamos do Dabi, para ele superar essa limitação agora. Essa será a evolução dele. E me parece que se ele se queimou com o próprio fogo ao ponto de ter o seu corpo bem deformado, como vemos, ele parece ter sido um experimento falho do Endeavor, o pai do Todoroki, o que corrobora para aquela teoria, para aquela hipótese de que ele é o irmão perdido de Todoroki Shoto e que pode querer uma vingança contra o Endeavor. E talvez com esse choque todo dele não controlar o fogo, ele perdeu a memória. É por isso que quando ele vê o Endeavor, ele não lembra e tal. Pode ser umas explicações aí. Só que o Mr. Compress, que tá acompanhando aquilo tudo de longe, percebe que tá difícil pro Dabi. Pô, mas o Dabi precisa vencer. Só que se o Dabi vence o cara de gelo, dificulta. Porque o Mr. Compress tá visualizando no cara de gelo um adversário bom para se somar na luta contra o Gigantomachia. O Shigaraki, de alguma maneira, tem que derrotar o Gigantomachia. Não importa se é usando apenas o seu poder, o poder da liga ou o poder de terceiros. Então, se você conduz a batalha para o cara de gelo precisar golpear o Gigantomachia, seria uma ajuda, uma baita ajuda. E aí o Mr. Compress tá meio tenso. É aí que o cientista vê tudo que a Liga dos Vilões tá fazendo. Não é só a frente de liberação de Quirks que tem satélites e tal. O cientista, ó, sabe das coisas. E aí ele tá acompanhando tudo e diz: ó, esse plano de vocês é meio estúpido, mas se vocês perderem, vai pegar mal pro All for One. Então vamos despertar a criaturinha, né? O final do capítulo é o Gigantomachia. Uou! E já olhando pra direção do Shigaraki. Ainda vai ter o tempo que o Gigantomachia vai usar para percorrer essa distância de onde ele despertou até essa cidade. Mas, pô, pelo menos a Liga dos Vilões ganhou 1 hora, né? Eles ainda iam esperar 1 hora pro Gigantomachia despertar. E aí, velho, vai ser apelação total. Se a Liga dos Vilões já tá conseguindo, no limite, em situações críticas, mas tá conseguindo superar a frente de liberação das Quirks, quando o Gigantomachia chegar, acabou-se, velho. Ou então o Redestro mostra ao que veio. Porque a presidente, a editora da Shueisha, a Shitose Kizuki, ela já morreu pra Toga. O Tomoyasushi Kazoku, o presidente da Feel Good Inc., deve perder pro Twice. E aí temos o político, o Koku Hanabata. Com quem será que ele lutaria? Com o Mr. Compress, que é o que tá sobrando? Não sei. Tem um Spinner também, que mal aparece nesse capítulo. Mas, quando o Gigantomachia chegar, pô, só vai varrer tudinho. Ele, o Gigantomachia, ao lado do Twice, clonado, pode varrer essa cidade inteira. Vocês estão vislumbrando o que é que tá virando a Liga dos Vilões, pô? Eles podem acabar com a cidade inteira em poucas horas, no futuro. E eles estão aprendendo o procedimento, ou como fazer, agora, com toda essa experiência aí. Galera, que arco! Eu fico muito feliz pelo momento que Boku no Hero Academia se encontra. A narrativa tá pesada mesmo, tá muito boa, dentro dos próprios conceitos que o Correi apresentou aí pra obra. Então eu quero saber a opinião de vocês sobre o capítulo. Deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, de assinar o canal e de...